Amém, queridos? Dá essa breve introdução, uma paz do Senhor Jesus gostosa. Como o pastor falou, nós estamos ali na América desde 1986. Estamos ali servindo o Senhor, temos servido o Senhor desde 1976. Provavelmente, muitos de vocês não existiu ainda, quando eu já tinha entregue o meu coração a Jesus. Nos convertemos de 15 para 16 anos, e o nosso trabalho sempre foi servir. Achei lindo, a gente sempre olha os detalhes, e esse negócio aqui ganhou o meu coração. Igreja Batista Renascer, um lugar para se viver. Então é muito lindo, e a gente vai trabalhando essas conexões, a gente percebe que estamos sintonizados no mesmo espírito. Portanto, irmão, nós temos servido o Senhor na América desde 86, juntamente com a digníssima Márcia. Claro que eu não faria nada, não seríamos nada sem a presença dela. Tenho certeza absoluta, Deus nos deu graça de estudar, fazemos uma faculdade teológica, o mesmo curso que nós fizemos, ela fez também, e é uma exímia conselheira usada pelo Senhor, e eu tenho certeza que o Ministério Ebenezer, com a graça do Senhor, tem sobrevivido pela sua destreza, pelo seu carinho, muito apaixonada, muito zelosa, e ela faz parte do conselho da igreja, e eu não posso nem pensar em deslizar, porque o cacete vai começar primeiramente lá em casa. Então, é muito zelosa, ela sabe dividir, ela sempre fala, aqui quem está falando é a Márcia, o presbítero, a Márcia, o líder da igreja, e não a sua esposa. E nós precisamos entender, não misturar as coisas, porque liderança é liderança, autoridade é autoridade, e quando o Espírito Santo usa, irmãos, nós temos que ceder, se nós quisermos ser felizes diante de Deus. Trabalhamos, irmãos, num ministério missionário. Deus tem nos dado a graça de servir ali na igreja. O nome da igreja chama, a Igreja Ebenezer, Brazilian Christian Church. Estamos debaixo da liderança dos irmãos presbiterianos, e eles não nos proíbem nada. Nós temos bateria, tudo que tem aqui, temos lá, são livres, eles existem para nos abençoar. Nesses 21 anos de igreja, temos usado as facilidades do templo, não nos cobram nada, nenhum papel, nada, são missionários. O Ebenezer tem trabalhado 21 anos num campo missionário por causa dos nossos irmãos americanos, porque se não fosse ele, nós não poderíamos estar envolvidos em obra missionária, porque teríamos que pagar aluguel, teríamos que comprar um templo, e não sobraria esse dinheiro todo. Somos poucos, os irmãos sabem que igreja de imigrantes não são tantos assim. Os irmãos sabem que nós começamos a trabalhar com as pessoas na América ou na Europa, em qualquer lugar, e de repente ele vem e fala, pastor, eu estou indo embora. Acabei de comprar 2 vaquinhas, 3 cabrinhas, agora eu sou um pequeno latifundiário, e agora eu vou voltar para o Brasil. Não podemos prender. Então, a igreja é muito volátil. Hoje nós estamos com X, amanhã com Y. E essa bênção dos nossos irmãos americanos tem feito com que possamos trabalhar, ter podido trabalhar nesses 21 anos de ministério. Temos igreja, temos uma congregação aqui em Goiânia, temos 2 em Codó do Maranhão, nós temos 2 congregações em Parnaíba, no Piauí, temos uma congregação em Lagoa das Pedras, que é Piauí também, e temos um trabalho que nós estamos começando em Paulino Neves. Paulino Neves é uma outra entrada para os Lençóis Maranhenses, uma cidade que está crescendo bastante. Barreirinha, os irmãos sabem que já está bem saturado com relação a turismo, com relação a negócios, e Paulino Neves é uma proposta para quem quer investir, para quem quer ganhar dinheiro, e nós estamos ali com a proposta do Evangelho. Então, os irmãos, lembrando da gente, ore para que nasça uma congregação, uma igreja em Paulino Neves, e assim possamos abençoar o polo turístico, os turistas que vão passar por ali. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês tremendamente. Agradecemos ao pastor Eudes. Ele é Eudes, mas ele é Francisco também, maranhense. E Deus faz assim, irmãos. Só Deus tem essa conexão santa. Como é que eu ia encontrar este irmão desta forma? Mas a igreja dele, somos dele, e os encontros pertencem ao Senhor. O Senhor está além do Fernando Sabino, não é, irmãos? Aquele livro, O Encontro Marcado. Deus é aquele que tem os seus encontros, e os encontros são todos espirituais.
e não há sombra de dúvida que o Espírito Santo vai conectando. E somos todos uma família, não importa o nome da placa, da bandeira, mas nós somos de Cristo, é o que deve valer. Pastor, o Senhor te abençoe, meu irmão. Você, a sua equipe, os colegas, os pastores, as pastoras, diáconos, líderes de departamentos, quero parabenizar os irmãos do louvor. O Senhor te abençoe, meu irmão. Parabéns, muito abençoado, Deus te dê graça. Certamente o Senhor está aí nessa liderança, que o Senhor te dê graça com esta equipe de louvor, que certamente é perseguida, muito problema, às vezes, para fazer com que o louvor não nasça, mas o Senhor está nesse negócio. O Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe, pastor, nesse momento pandêmico, sustente vocês tremendamente. Fiquem firmes, a última palavra é o Senhor que tem. Vamos que vamos, eterno é só o Senhor. Deus está acima deste Covid, Deus está acima do governo, está acima do municipado federal, do FC, como é que chamam lá, os capa preta lá, essa turma aí, está acima deles também. Nós somos de Cristo, e praga nenhuma chegará à tenda da igreja, arma nenhuma forjada poderá suplantar a igreja do Senhor. Nem o inferno vai ficar de pé, irmãos, quanto mais qualquer outro sistema de governo. O Senhor, Ele é absoluto, a igreja é absoluta. Vamos andar as milhas que nos são propostas, como o pastor falou aqui. Somos de Cristo e não nos arde, não é difícil obedecer. Existem vários ministérios em Atlanta, somos criticados porque a Ebenezer está fechada há mais de 12 meses. Tem mais de 12 meses que eu não piso, não adentro ao templo. 12 meses a igreja fechada para o culto coletivo, mas ela nunca ficou fechada na sua adoração, no seu trabalho, na sua vida com Cristo. E alguns ministérios estão lá abertos, mas com aquela rebeldia, quebrando todas as leis, e eles juram que estão adorando o Senhor. Não estão, irmãos. Não importa o quão bonito seja o culto, não importa o quão lindo seja a música, mas se ela estiver quebrando princípios, esse culto não sai desse teto. Os irmãos concordam, digam amém. Não tem como. Deus não trabalha com rebelde. Deus não trabalha com rebeldia. Ah, mas é para Deus. Irmãos, se nós não conseguimos respeitar o caiado, nós vamos respeitar a Deus que nunca vimos? Nos poupe. Nós temos que ser obedientes, andar as milhas. A partir do momento que eles forem andando fora da palavra, nós seremos os primeiros a tomar uma atitude. Mas, por enquanto, vamos que vamos, e Deus abençoe tremendamente. Amém, queridos? Quanto ao ministério, esse namoro está começando agora esses dias, a gente vai falando mais, e não temos o tempo para estar falando aqui 21 anos do que Deus tem feito nesses poucos minutos que nos são propostos aqui. Eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 6. Os irmãos são teólogos, os irmãos são estudantes da palavra de Deus. É um texto bem conhecido. O texto é que toda criança já sabe esse texto da escola dominical, todos os irmãos, todos os líderes, aqueles que estão no Face aí, os irmãos que estão presentes. Mas é Jesus que fala, irmãos. Jesus, ele fala da maneira que ele quer e aonde ele quer falar. E eu quero dividir convosco esse texto. Esse texto traz a temática do que nós vivemos. Nós vivemos um contexto de missões, e eu percebo tremendamente o mover do Senhor Jesus nesse texto. A intenção nesse texto aqui é mostrar o Senhor Jesus. Não existe nada mais importante, não existe nada mais interessante do que o Cristo. Não existe nada, irmãos, nós não podemos tirar o foco. Ele é que é o dono, Ele que é por Ele, para Ele, por tudo é para Ele. Todo culto tem que trazer a pessoa do Senhor Jesus. Nós devemos deixar os bispos de lado, os pastores de lado, PhD para lá, a teologia para lá, tudo isso tem a sua ajuda, tem o seu acréscimo, mas o Senhor Jesus, Ele é o cara. Ele é o centro e devemos fazer tudo para Ele. Nós precisamos conhecê-lo. Não é o suficiente ouvir. Ouvir só de Jesus é um conhecimento muito perene, é algo que não dura muito. De acordo com as crises, nós mudamos bastante. É preciso conhecer o Cristo e é preciso vê-lo. Os irmãos lembram que Jó falou para o Senhor, não é? Eu te conhecia de o quê? Mas agora o quê? Só quando você consegue ver o Cristo
é que você vai suportar os embates da vida. Os embates, as criancices teológicas, as criancices dentro da igreja, as criancices dos irmãos, as criancices coletivas. Quando você realmente vê o Cristo, nada, absolutamente nada te abala. Os irmãos digam amém. Veja bem o que a palavra de Deus fala aqui, nesse capítulo 6 do Evangelho de João. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram os 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo disto, pois, Jesus, que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 22, igreja. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Amém, queridos? Te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que é santa, maravilhosa, e é ela que nos dirige, Pai. Ela é luz, é lâmpada para os nossos pés. Ela é o nosso caminho, Pai, é ela que ilumina, é ela que traz a luz, é ela que traz o recurso para que possamos andar. Neste momento, Pai, nós estamos aqui nessa proposta coletiva. Neste momento, já que cantamos o quanto o Senhor é maravilhoso, já que cantamos o quanto o Senhor é tremendo, cantamos, meu Deus, os seus feitos. E agora, Senhor, nesse momento nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha piedade de nós como igreja. E agora, Pai, nós estamos precisando de um maná santo, precisamos de um alimento, Pai, até o próximo encontro. Jesus, dá-nos comida neste momento, dá-nos um alimento nesta noite. Nós queremos te pedir, Pai, nós que estamos neste recinto, os irmãos que estão em seus lares, pedimos que o Senhor tenha piedade de nós
e nos alimente. Oramos assim no nome de Jesus. Esse texto, irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, maravilhoso porque fala dele, fala do feito dele, fala do Senhor Jesus. Aqui nesse texto, a Bíblia começa falando dessa forma, depois dessas coisas quer dizer que Jesus estava fazendo algo antes. Jesus curara um rapaz, um senhor, lá no capítulo 5, 38 anos, sem perspectiva nenhuma, e Jesus chega ali naquele tanque de Betesda, e os irmãos sabem que ele traz a bênção para aquele senhor, e através daquele feito, começaram os religiosos, começaram os PhDs de teologia, com aquela perturbação sempre que Jesus enfrentava, e Jesus estava explicando a sua missão. Depois que Jesus explicou a missão para aquele povo, o Senhor vem para esse contexto que nós lemos. Jesus, ele passa o mar de Tiberíades e ele sempre andava com seus discípulos, e de repente ele está conversando com seus discípulos, e a Bíblia fala aqui no versículo 2, seguia-o numerosa multidão, vírgula, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui, essa aqui é aquela multidão do interesse, irmãos. É aquela multidão do toma lá da cá. É aquela multidão que eu estou aqui para receber. Essa aqui é aquela galera que muito pouco acrescenta. Existe um povo que não impressiona o Senhor, igreja. Existe uma multidão que não acrescenta degraus nenhum. Existe uma galera que só é número, barulho, mas não tem essência nenhuma. Aqui tem uma multidão, a vírgula, todos os professores, pedagogos estão aqui, sabem qual é a função de uma vírgula, vem explicando qual era a razão porque aquela multidão estava aos pés do Cristo, porque vira sinais. Nós estamos vivendo um momento pandêmico que nós precisamos definir a nossa fé, nós precisamos estar firmes. Irmãos, é um momento pandêmico, pessoas estão morrendo, o governo, alguns setores levam vantagem, nós somos suprimidos às vezes, olha como é que está isso aqui, um separado do outro, mas o Senhor, Ele está aproveitando esse momento também, para estar trabalhando com a sua igreja. E eu quero lhe dizer, pastor, existe uma galera que depois desta pandemia, você não vai vê-los mais, eles não voltam porque eles nunca tiveram aqui. Nunca tiveram no Espírito, tem uma galera que não volta, porque basta uma crise, basta um chacoalhar, basta uma notícia, é o suficiente para viver todo bagunçado. Então, igreja, Jesus está aqui nesse contexto, uma grande multidão estava aqui. Nós queremos pregar para multidões, nós queremos ganhar todas as pessoas, toda a multidão deste planeta, mas nós não devemos nos enganar, meus irmãos, com relação a servir, com relação a trabalho, com relação a pagar um preço, a galera é bem menor, irmãos. Portanto, você nunca vai ver o Cristo impressionado com multidão, nunca. Jesus, ele sempre trabalhou com corações voluntários. Quem tem sido nós, nesta pandemia, de março para cá, como está a nossa fé, irmãos? Quantos degraus nós temos subido? Hein? É importante, irmãos, nós passarmos no crivo do Senhor Jesus. Outra coisa que eu aprendo desse texto, amada igreja, você me ajuda se eu for me perdendo. Então, versículo 3, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: nós servimos um Jesus que está atento. Jesus sabe qual é o coração da multidão, Jesus sabe qual é o interesse da multidão, mas ele não deixa de ser o Cristo, ele não deixa de ser o provedor, ele não deixa de ser aquele Jirê, aquele Jeová Jirê, aquele que provê.
E no momento qualquer na agenda de Jesus, ele sempre vai focar os olhos dele em alguém, em alguma coisa, e ele estava focando na multidão. Irmãos, Jesus vê, e os irmãos digam amém. Jesus vê, Jesus sabe que tem uma multidão ali, a despeito da fraqueza espiritual deles, a despeito de nem eles terem nascido de novo. A Bíblia fala que Jesus olha aquela multidão. E quando Jesus olha, irmãos, o seu olhar vem permeado de compaixão, de amor, permeado de bênçãos. Olha, Jesus já começa a se preocupar com aquela multidão. Jesus, o nosso Jesus é maravilhoso. E ele fez uma pergunta a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6, mas dizia isto para o experimentar. Nesta pandemia, igreja amada, você abra os seus olhos espirituais, abra o seu coração espiritual, porque Jesus pode passar por aí e te experimentar, ver aonde você encontra, o que você pensa, se você vai aguentar mais 12 meses, se você vai aguentar mais alguns meses, firme do jeito que está, na proposta que o governo está propondo para a gente, aonde nós vamos nos encontrar. Temos que estar com os corações abertos, porque Jesus, ele pode. O Satanás nos tenta, o Satanás perturba a nossa vida, mas o Senhor nos experimenta. Que eu e você possamos passar no teste. Amém, meus irmãos? Maravilhoso é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Versículo 7, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu, guarde essa palavrinha, o seu pedaço. Filipe estava propondo uma coisa: Jesus tem que ter uma soma de dinheiro muito grande. Jesus, para que alguém pegue só um pedacinho. Jesus estava lidando com fome, irmãos. Era com fome, aquelas pessoas, eles já estavam com fome. Para quem está com fome, um pedacinho não resolve. E Filipe chega com a ótica dele, que claro que Filipe aqui não era convertido ainda, os irmãos sabem que nenhum discípulo está convertido aqui. Aquela galera vai andando com Jesus, eles vão converter depois. Depois eles convertem, mas aqui está tudo no mesmo balaio. E ele faz esse negócio aqui, não lhes bastariam 200 denários. Versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Esse irmão e essa irmã, pastor Eudes, é fundamental dentro da igreja. É aquele irmão que está com os olhos regalados. É aquele irmão e aquela irmã que estão ligados nas carências do ministério, nas carências da igreja. Nós precisamos de irmãos assim, irmãs do tipo André. Olha esse negócio aqui, agora eu estou lembrando, eu vi que tem um rapaz ali com uns pãezinhos, outro com 2 peixinhos, ele fez a parte dele. Nós, irmãos que somos ligados ao ministério, temos que estar aí com as antenas ligadas, para o que o Espírito Santo quer te usar. Seja esse André, você é minha irmã e você é meu irmão, ligados aí. Ali tinha uma questão para ser resolvida. Jesus estava dando oportunidade para os discípulos crescerem, porque o texto é bem sagrado, é bem claro em dizer, Jesus já sabia o que ia fazer. Não é assim, irmãos? O nosso Deus tem um controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele não precisa de nada, ele sabe de tudo, ele é totalmente absoluto. O nosso Deus, ele não tem inimigo. O nosso Deus não tem antônimo. Deus é um ser absoluto, porque é o inimigo de Deus. Nós falamos errado. Deus não tem inimigo, irmãos. Deus, ele é absoluto, ele é único, ele é poderoso, ele é capaz, e é ele que bate o martelo. Eu e você temos inimigo. O Satanás é o inimigo meu e seu. Ele não gosta da gente, nós muito pior dele também. Mas o Satanás diante de Deus, a Bíblia fala que ele treme. É um dos seres que mais treme, irmãos. É o Satanás diante de Deus. Se nós tivéssemos o temor que o diabo tem de Deus, nós estaríamos longe. Porque o Satanás sabe quem é o Senhor, irmãos. Ele não brinca. Ele falou para Jesus, Jesus, deixa eu mexer com Pedro. Com Pedro você não mexe. Se ele é todo poderoso, por que ele não tocou em Pedro? Vocês entendem, igreja, quando Jesus fala, e as portas do inferno não, ela pode até tentar, mas é eu que estou no comando. Não temam nada.
Deus é conosco, sempre será conosco, não tem governo, não tem potestade, não tem ninguém que perturbe a nossa vida. Jesus é absoluto, irmãos, e você fique firme para sempre. Ele tem a última palavra. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Versículo 9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, essa é a teologia do humano, essa é a teologia do pouquinho, essa é a teologia de um palmo além do nariz. O que é isto? Isto na mão de Deus pode ser o que Ele precisa. Você às vezes não quer, acha que você não vai participar, porque o seu dom é não sei o que, a sua oferta. Participe, irmãos, porque Deus, Ele centuplica, Ele te abençoa. Não fique do lado de fora, não fique julgando que alguém é melhor do que você. Você em Deus, você fará proezas. Em nome de Eu vou tomar uma aguinha aqui para o irmão não achar ruim. Obrigado, meu irmão. Eu vou honrar o trabalho do irmão aqui. Eu acho maravilhoso esse Senhor Jesus. Veja aqui, irmãos, versículo 9, o Felipe falou, o André falou, e veja bem o versículo 10, disse Jesus. Jesus não conjectura, Jesus não está nem para a conversa daqueles apóstolos, Jesus não, aquele relatório não estava acrescentando em nada, Jesus fez o que ele tinha que fazer. Ah, Senhor, mais 200 denários nós vamos achar, mas só tem 5 pães, só tem 2 peixinhos. Jesus desiste disso, o homem, é o tamanho desse, olha o tanto de gente aqui. Jesus, irmãos, ele não quer nem saber. Jesus sabia que os discípulos estavam em outra por enquanto. É preciso que nós estejamos antenados. Irmão, nós temos trabalhado com obra missionária nesses 21 anos, nesse ministério Ebenezer, temos visto quem Deus é. Deus é. Nós nunca tivemos dinheiro no caixa, não tem dinheiro na Ebenezer em caixa, e tem mais, nós não deixamos dinheiro em caixa. Se entra $100 mil, aquele $100 mil ele sai, tem que sair, porque o dinheiro de Deus não pode ficar parado. Deus não te dá bênção para ficar parada, Deus não perde a unção, irmãos, Deus não desperdiça a unção. Vocês vão dizer amém. E temos visto o mover de Deus. Deus é maravilhoso, é tremendo. Veja bem isso aqui, irmãos, olha aqui. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, vírgula, quanto queriam. Você sabe o que é isso dizer? Os peixes foram surgindo enquanto aquele povo estava com fome comendo. Depois da oração de Jesus, aqueles peixes foram se multiplicando. Enquanto. E vocês lembram o que Filipe falou? Jesus, 200 denários não dá para nenhum pegar um pedaço de pão. Deixa eu mostrar uma coisa linda para você nesse momento aqui, irmãos. Olha aqui, versículo 12. E quando? Isso aqui é muito profundo, igreja. E quando quer dizer o que, pastor? Quer dizer que aquela multidão, irmãos, passou um tempo comendo. Vocês lembram que Filipe falou de um pedacinho de pão? A Bíblia fala que e quando, olha aqui, e quando já estavam fartos, os irmãos, você consegue se fartar, ficar com a barriguinha cheia, com um pedacinho de pão? Quem é de vocês que faz isso aí? Eu não consigo. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus orou. Esse milagre aqui é tremendo, irmãos. Esse ato aqui de Jesus é maravilhoso, porque a Bíblia fala, enquanto queria, ou seja, enquanto aquela multidão, só de homens, quase 5 mil, irmãos, vamos calcular aqui, 10 a 12 mil pessoas tinha naquela multidão. Vocês entendem porque era 12 cestos? Um para cada apóstolo, para eles crescerem a fé deles. E é tremendo isso aqui. Você pensa que Jesus deu um pedacinho? Daqui a pouquinho nós vamos pegar um pedacinho de pão, não é assim, irmãos? Nós vamos fazer isso aqui em memória de Jesus. Mas aqui, irmãos, é muito profundo esse milagre.
e quando já estavam fartos. Farto é quando você pega um prato, não é assim, irmãos? Que a gente não consegue nem ver o irmão ou a irmã do outro lado, não é assim? A Bíblia fala que eles comeram, pastor, comeram pão e comeram peixe. Pastor, como é que isso acontece? Eu não sei explicar, mas eu creio no poder do Cristo que nós servimos. Tem faltado alguma coisa para você nessa pandemia? Tem alguém morrendo de fome nessa pandemia aqui? Deus tem segurado vocês com a mão de Deus, tem abençoado, tem sustentado, não importa se fecha hoje, abre amanhã, não importa, fechando ou abrindo, nós somos de Deus, irmãos, nós somos do Senhor, porque é Ele que nos alimenta. Olha uma outra coisa, igreja, o que eu percebi aqui, veja bem, Jesus falou o seguinte: recolhei os pedaços que sobraram, vírgula, para que nada se perca. O que é que você tem feito com as bênçãos que o Senhor tem te dado? Você lembra daquela bênção que Deus te deu? Você lembra o tanto que você orou por aquela bênção? Como você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Como nós temos feito com a unção que Deus tem nos dado? Jesus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. O que é para Jesus multiplicar pães novamente? Mas ele ficou olhando aquele negócio, ali que o povo estava com a barriguinha cheia, e o poder foi tão grande, que aqueles pães foi sobrando, e Jesus, ele é um grande administrador. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos na igreja do Senhor. Tudo isso aqui tem preço. Tudo isso aqui é importante. Isso aqui não é da Batista, isso aqui é do Senhor. Acabamos de entregar os dízimos do Senhor, não nos pertence. Tudo que você vê aqui é sagrado. Sagrado. Devemos ter cuidado como nós administramos as coisas do Senhor. Ah, mas roubaram tanto, fizeram aquilo. Isso não vai ficar assim, Jesus está de olho. Olha o que Jesus falou, irmãos. Olha a lindeza de Jesus, olha a maravilha desse Cristo. Ele teve tempo para olhar o que o povo estava comendo, mas ele ficou olhando ali, esse povo, se eu não falar, vai tudo para o lixo essa comida, e eu não trabalho assim. Jesus falou o seguinte: recolhei. Irmãos, dê valor às bênçãos que Deus tem te dado. Dê valor às bênçãos que Deus tem te dado. Aquela que você está esperando, quando chegar, valorize. Valorize. Nós devemos agir diferente. Quantas vezes nós ficamos, mas quando estou orando por uma Hilux, pela Hilux, mas quando Hilux e quando chega, com as coisas de Deus nós temos que agir diferente, dar valor, amém, meus irmãos? Estou terminando para a glória do Senhor. Olha, irmãos, que sobraram, para que nada se perca. Você serve um Deus abundante, o nosso Deus não é miserável, tudo que Ele nos dá é o melhor, amém, irmãos? Versículo 13, assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal, existe um povo, é o povo da bengala, é o povo do sinal. Se não tiver sinal, se não tiver barulho, se não tiver uma banda de São Paulo, se não tiver um outro de outro lugar, o culto parece que não presta. O culto, irmãos, é eu e você que fazemos para Jesus. Nós temos que deixar de besteira. O Senhor Jesus é que Ele é o centro de todas as coisas. Olha a multidão novamente aqui. Viram irmãos, ele não viu Jesus como Jesus, ele viu Jesus como um padeiro, irmãos. Um homem que tem poder de multiplicar pão. Ele viu Jesus como um padeiro, como um pescador. E por interesse, o que eles fizeram?
Pensa que Jesus é besta, irmãos? Olha aqui, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente. Está vendo novamente o interesse? A multidão é desse tipo. Queria proclamar. Quem é que não quer um rei, irmãos, que dá pão e peixe todo santo dia? Quem é que não quer um rei deste? E Jesus vendo, Jesus vai embora. Então, terminando, eu quero dizer para vocês que Jesus, com essa conversa aqui, ele atravessa o mar, os irmãos sabem que ele anda, está aqui, anda sobre as águas, e no outro dia, aquele povo que comeu aquele pão, aqueles peixes, sentiu falta de Jesus. E quando eles perceberam, eles pegaram um barquinho, tá, versículo 25 aqui, para terminar. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui, como é que o senhor conseguiu sumir da gente? Como é, Jesus? Como é que vai ficar o nosso pão? Como é que vai ficar o nosso peixe? Jesus sempre respondia com perguntas, irmãos. Olha, respondeu Jesus: em verdade, ou seja, eu vou falar sinceramente para vocês, é o que Jesus quer dizer. Eu vou falar sinceramente para vocês. Vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Lástima, não é, irmãos? Lástima Jesus olhar para mim e para você e dizer: vocês não passam de interesseiros. Que possamos mudar, irmãos. Possamos servir o Senhor Jesus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Que você possa vê-lo como Ele é, não por aquilo que Ele tem. Quem tem o que é seu, dá para quem quer. Jesus tem todas as coisas, Ele dá para quem quer, no modo dEle, quando Ele quiser. Devemos servi-lo como Ele é. É esse Jesus que nós temos servido. Eu acho que é tremendo essa maneira do Senhor Jesus usar, trabalhar. Deus abençoe vocês, Deus dê graça. Pastor Eudes, eu lhe agradeço, agradecemos por confiar, a gente está aqui na frente, neste púlpito. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem firmes, vos levarei no meu coração para a intercessão, para juntos estarmos orando, para que o bom nome do Senhor seja elevado a cada dia. Deus abençoe os irmãos, pastor.